Sob a proteção de Deus e em nome do povo recifense, iniciamos nossos trabalhos. Convido o segundo secretário para a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 157ª reunião ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 3 de dezembro. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Aerto Luna. Aos 3 dias do mês de dezembro do ano 2019, às 15 horas, na sala João Negromonte, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, do bairro da Boa Vista, nesta cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Aerto Luna. Ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiko e Adera dos Pinto. Contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder, Aimé Carvalho, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Reis, Augusto Carreiras, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jário Brito, Jaime Asfora, Júnior Bocão, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Gorete Queiroz, Michele Colles, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rogério de Luca, Samuel Salazar e Hilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi feita e submetida sob apreciação ao plenário. Ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura do expediente do dia, no qual constarem as seguintes matérias do dia. Requerimento número 7531 a 7536, de autoria do vereador Davi Muniz. Autoria do vereador Eduardo Cheira, 7561 e 7562, de autoria do vereador Fred Ferreira. 7566 e 7572, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Colles, informou que hoje a Anvisa liberou o uso farmacêutico do canabidiol. Tratou sobre a regulamentação dessa substância para uso medicinal e de como se procede. Informou que foi procurado sobre a questão das novas câmeras instaladas e começaram a multar motoristas na cidade do Recife. Disse que a cidade tem um dos piores trânsitos do Brasil e aproveitou para defender a ciclovia. Deixou sua indignação acerca das câmeras instaladas. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Hélio da Guabiraba, fez agradecimentos a esta casa pela cobertura da solenidade de ontem, que homenageou o samba. A oportunidade que foram registradas as presenças dos senhores vereadores membros desse poder: Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimé Carvalho, Augusto Carreiras, Benjamin da Saúde, Chico Kiko, Heriberto Rafael, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jário Brito, Jaime Sora, Júnior Bocão, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Gorete Queiroz, Michele Colles, Renato Antunes, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rogério de Luca, Samuel Salazar e o Hilton Brito. Discussão única do requerimento número 7468, de autoria do vereador Jaime Sora, concedendo o voto de aplauso ao autor, produtor e diretor, senhor Manuel Constantino, em virtude do sucesso da peça A Batalha da Vírgula contra o ponto final. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 7471, de autoria do vereador Jaime Asfora, concedendo voto de aplauso ao jornal Folha de Pernambuco, em homenagem ao Prêmio Norte-Nordeste de Excelência Gráfica, José Cândido Cordeiro, na categoria Jornais de Circulação Diária. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 7488, de autoria do vereador Jaime Asfora, concedendo voto de aplauso ao professor Mozart Neves Ramos, em homenagem ao título de professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 7498, de autoria da vereadora Michele Collins, concedendo voto de aplauso ao médico e professor Dr. Cláudio Lacerda, pela medalha Joaquim Nabuco, classe ouro. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 7462, 2019, de autoria do vereador Aerto Luna,
solicitando a realização de uma reunião pública externa a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2019, no período das 10 às 12 horas, na Associação dos Moradores Beira Rio, para debater sobre o sistema de marcação de consultas, melhorias da marcação de exames, atendimento no agente comunitário de saúde e outras melhorias. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 7491, de autoria do vereador Jaime Asfora, dirigindo um apelo ao presidente da Compesa para providenciar o conserto na tubulação de esgotos, localizada na rua Tenente Domingos de Brito, no bairro de Boa Viagem. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 7503, de autoria do vereador Renato Antunes, dirigindo a indicação ao presidente da Enlube para viabilizar o serviço de limpeza geral da Praça Desembargador Carlos Xavier Paz Barreto. Foi aprovado. Segunda discussão, os pareceres 955 e 981 e 1017, respectivamente, as comissões de legislação e justiça, de educação, cultura, turismo e esporte e de finanças e orçamento, optando pela aprovação do projeto de lei 263, de autoria do vereador Aerto Luna, que institui no calendário oficial eventos no município do Recife, o dia de combate à intolerância religiosa. Foi aprovado. No horário do grande expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Ivan Moraes, informou que hoje é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, falou da necessidade de políticas públicas para todos esse segmento, abordou a importância da acessibilidade, pessoa com a deficiência desta casa, destacou a importância de intérprete de Libras já para o próximo ano. Informou que foi premiado na semana passada com uma homenagem de pessoas que lutam pelo direito das pessoas com deficiência em todo o Brasil. André Regis deu continuidade ao assunto, tratando de discussão, requerimento de sua autoria, trouxe mais dados sobre as notas do IDEB do município, comparando-as à educação de outros países. Jairo Brito, que destacou o governo Paulo Câmara, vem dando resultados no crescimento da educação. Falou da necessidade de investimento tanto no corpo discente como no corpo docente. Nada mais a pena tratar. O senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas, em reunião solene, no local de costume. Declarou encerrada a presente reunião, na qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida foi aprovada e vai assinada para quem é de direito. Lido, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei Ordinário 312/2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Projeto de Lei Ordinário 313/2019, também do vereador Alcides Teixeira Neto. Projeto de Lei Ordinário 314/2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Feita a leitura, senhor presidente. Dando início ao pequeno expediente, eu convido à tribuna o vereador Jaime Asfora, tendo tempo regimental. Segundo inscrito, o vereador André Regis. Excelência tem... Senhor presidente, eu me inscrevi para o grande expediente, eu vou deixar para o grande expediente. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Reinaldo Júnior. Tem um tempo regimental, vereador. A vereadora Gorete é a próxima. Se importa se trocar com o vereador Reinaldo Júnior? Eu declino, inclusive, senhor presidente. Obrigada. Passamos para a chamada... Vereador, tempo regimental na tribuna. Estão achando minha elegância? Obrigado. Então eu vou dar uma boa tarde especial ao meu amigo Hélio da Guabiraba hoje. Boa tarde a todos vocês, boa tarde vocês que nos assistem pela TV Câmara. Boa tarde à única mulher presente no plenário, mas tão poderosa quanto todos nós.
e boa tarde aos jornalistas aqui presentes. Pessoal, eu tenho tratado o nosso mandato com bastante coerência nas minhas escolhas, coerência das minhas falas, e principalmente no tratamento com todos vocês. E mais ainda quando a gente fala de responsabilidade com que essa tribuna ela passa. Nós somos autênticos representantes do povo do Recife, vereador Ivan Moraes. Mas eu andei lendo jornais, vereador João da Costa, alguns blogs, alguns jornais, e verifiquei que 2 companheiros nossos, que já foram vereadores e hoje são deputados estaduais, foram à tribuna do Parlamento Estadual, a Alep, fazendo críticas a um projeto que ainda não foi votado aqui, o PL 36, aquele PL que trata da modernização do Código Tributário na nossa cidade. E esses 2 parlamentares, vereador Alcides Teixeira, esses 2 parlamentares, que já foram vereadores conosco, o deputado hoje, o Anso, e o deputado Marco Aurélio, foram para a tribuna daquela casa, informando a população da cidade do Recife, que o prefeito Geraldo Júlio mandou um projeto para casa, e que com certeza será aprovado e vai ter aumento de IPTU na cidade do Recife. E aí me preocupou, porque esse debate ainda não teve aqui na Câmara. E me parece que o Estado não deve ter nenhum problema, e que eles estão preocupados em já defender o que não foi ainda escrito e sancionado, nem virou lei. E parece também que muito me assusta a falta de informação desses gigantes parlamentares que eu tenho pelos 2 de maior carinho. Mas eu tenho por dever, porque eu também estou sendo cobrado nas ruas do Recife, quando se fala em aumento de IPTU. E eu acho estranho, porque o projeto em nenhum momento trata de aumento de IPTU. E aí, vereador Hélio do Guabiraba, a gente tem que ter muita coerência quando fala e abre a boca para dizer que tem aumento e que essa Câmara aqui é que vai resolver isso. E aí eu, curioso que sou, eu fui procurar nos anais da casa qual foi o último reajuste de IPTU e como se comportaram esses parlamentares que hoje são deputados, mas eram vereadores, em 2015. E para minha surpresa, os anais dessa casa me mostraram que esses 2 parlamentares votaram pelo aumento do IPTU. Vocês estão entendendo? Eu vou ser mais claro. Esses parlamentares que hoje são deputados, estão comentando um projeto de lei aqui dessa casa, que não foi votado ainda, que não trata de aumento de IPTU, mas se esqueceram que em 2015, quando então faziam parte da base de apoio ao prefeito Geraldo Júlio, votaram pelo aumento do IPTU. Então aqui nessa tribuna eu posso dizer que eles votaram pelo aumento do IPTU. E de forma democrática, porque acharam que era importante. Então eu quero dizer que essa discussão provavelmente deve chegar semana que vem aqui na casa. Contar com a emenda, Herto, vereador Herto Luna, conta com a emenda da Comissão de Legislação e Justiça, importantíssima, que inclusive isenta os conjuntos habitacionais do pagamento do IPTU. Quem mais precisa e que menos tem condições, que é o pobre, aquele que mora nos conjuntos habitacionais, terá seu IPTU isentado. Isso é que essa casa vai votar. Aí eu não podia me refutar, porque são meus amigos deputados hoje, o Anso Florencio e Marco Aurélio, que foram na tribuna dizer que teve aumento, foram para as redes sociais, foram para os jornais, foram para os blogs. Não houve discussão no Estado do Recife. Não houve aumento no Estado do Recife. Agora eu posso afirmar que o último aumento em 2015, os 2 deputados que então eram vereadores, sim, votaram pelo aumento. Isso eu posso dizer. Porque eu tive o cuidado de olhar nos anais da casa, como cada parlamentar se pronunciou. Não adianta. Porque os fatos são fatos. Eu sei que essa casa aqui, que eu tanto valorizo ela, tem o maior cuidado, como, por exemplo, essa casa, por unanimidade,
isentou 38 mil residências da cobrança do imposto. Isso eu posso dizer, porque vocês votaram e eu votei. Mas eu não posso deixar, e aí defendendo como casa, que outros parlamentares que por aqui passaram, e hoje estão em outros parlamentos, se preocupem com a cidade e falam coisas que não existem. Então, por isso, para terminar, eu quero negritar, como disse meu amigo Ivan Moraes. Em 2015 teve o último aumento de IPTU. Está aqui a lei. Teve sim. E esses vereadores que hoje são deputados que disseram que teve aumento do IPTU, aí sim, eles sim votaram pelo aumento, porque eram base do prefeito e votaram sim. Que fique registrado isso. Um abraço e boa tarde. Vereadora Ana Lúcia, a senhora tem um tempo regimental. Boa tarde, senhoras e senhores. Senhoras, acho que não estão aqui. Senhor presidente. Senhor presidente, eu subo à tribuna para falar, repercutir um pouco de ontem à noite, a nossa sessão solene em homenagem às gestoras escolares da Rede Municipal de Ensino. Foi uma noite memorável, várias gestoras estiveram conosco, o vereador Ivan Moraes. Naquela ocasião, nós tivemos o nosso vice-presidente presidindo a sessão, e nós homenageamos todas e demos um destaque todo especial às gestoras que conseguiram aumentar os seus percentuais no IDEP, que é o Índice de Desenvolvimento do Desempenho Escolar, na verdade, de Pernambuco. E, como eu já falei, foi uma noite de valorização. A gente sabe que ainda estamos longe de alcançarmos os percentuais ideais, mas nem por isso a gente vai deixar de valorizar as práticas exitosas, as boas práticas exitosas da Rede Municipal de Ensino. E aí eu quero estender às demais gestoras que não puderam estar presentes os nossos parabéns e dizer que nós vamos encaminhar para todas o certificado de honra que foi concedido por essa casa, por todos os vereadores e vereadoras que votaram em nosso requerimento. Bom, senhor presidente, também vou falar um pouco, nós estamos vivendo, com licença, os 16 dias de ativismo, vereadora Gorete, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E nós hoje queremos dar um destaque todo especial a um projeto de lei de nossa autoria, já é lei na cidade do Recife, que é a campanha do Laço Branco. A campanha do Laço Branco, ela traz o mês de dezembro como mês de mobilização de todos pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha do Laço Branco, como eu já falei, foi estabelecido como lei nessa cidade, de número 18.351, no ano de 2017. Foi uma iniciativa do nosso mandato, que tem como objetivo sensibilizar, envolver e mobilizar todos no engajamento pelo fim da violência contra a mulher. Então, as atividades, elas serão desenvolvidas por diversos órgãos, nós encaminhamos ofícios, assim como propagamos os laços brancos para que as pessoas se lembrem que, dentro dessa pauta dos 16 dias do ativismo pelo fim da violência contra a mulher, Recife vive a campanha do Laço Branco. Os lacinhos brancos dos senhores já estão ali, das senhoras também, para que vocês possam aderir a essa campanha. Bom, no dia 6 de dezembro, foi instituído no Brasil pela Lei Federal 11.489, do dia 20 de junho de 2007, como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. A data remete a um ofício ocorrido a um evento ocorrido em 89, em Montreal, no Canadá, quando um senhor, Marc Lepine, de 25 anos, invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica e ordenou que os homens se retirassem e começou a atirar e assassinou 14 mulheres. O rapaz suicidou-se em seguida. Marc deixou uma carta justificando o ato. Não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente masculino. Vejam aí que o quanto o preconceito enraizado ainda numa pessoa tão jovem, mas que foi capaz de uma atitude, e a gente sabe que até os dias de hoje
nós ainda temos milhares e milhares de mulheres sendo vítimas das diversas formas de violência. Sejam elas a física, que a gente caracteriza como uma das piores, até mesmo a emocional, psicológica e até culminando com a morte de várias de nós. Esse crime mobilizou a opinião pública em todo o país, gerando um amplo debate sobre desigualdades entre homens e mulheres e a violência gerada por esse desequilíbrio social. Bom, quanto mais atividades, quanto mais pautas nós tivermos na cidade, no Estado, pela eliminação da violência contra a mulher, todas essas são positivas e devem nos remeter a ações práticas, vereador Almir Fernando. Nunca será demais pensarmos em práticas, experiências, campanhas, mobilizações que façam-nos repensarmos as atitudes que são tomadas pelo preconceito de gênero. É preciso uma reflexão geral das famílias sobre como estão criando seus filhos, para que eles possam se tornar cidadãos e cidadãs que possam conviver em igualdade, em comunhão, sem que a gente possa dizer que todos os dias se mata mulheres, se agridem mulheres e, por que não, meninas também, ainda muito pequenas, ainda sem poder sequer falar algo para se defender. Então, essa campanha, ela nos remete a esse sentimento, pelo fim da violência contra todas as mulheres. É preciso que todos estejam engajados. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigada, vereadora. Agora, convido o secretário para ler a chamada regimental. Senhor presidente, 20 vereadores presentes, 10 ausentes e 9 justificativa. Dando início ao prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento número 7515/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora, também de 7517 e 7518, 7519/2019, todos do vereador Jaime Asfora. Discussão única do requerimento 75... Desculpa, presidente. Em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Estou uma frecha hoje. Discussão única do requerimento 7559 e 7560/2019, todos do vereador Eduardo Cheira. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Prolongamento do expediente lido, senhor presidente. Dando início agora à ordem do dia, senhor secretário. Discussão única do requerimento 7510, 7511, 7512, 7513, 7514/2019, todos do vereador Hélio Guabiraba. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 7520, 7521/2019, todos do vereador Felipe Francimar. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, todos do vereador Augusto Carreras. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 7528, 7529, 27, ao 27, tem razão, descobriu, 75, 27, 7528, 7529, 7530, todos do vereador Samuel Salazar. É do vereador Chico Kiko. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536. Todos, /2019, todos do vereador Davi Muniz. Em discussão,
Em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 7537 e 7538/2019, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Lida a ordem do dia, senhor presidente. Não há prolongamento da ordem do dia, dando início aos inscritos no grande expediente. Convido o vereador Jaime Asfora. Está no painel como ausente. Convido o vereador André Regis. Terá o tempo regimental, vereador. Senhor presidente, Ayrton Luna, ontem eu subi essa tribuna para repercutir o resultado que o Brasil obteve na prova do PISA, no Program for International Student Assessment da Organização Mundial, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é o teste que verifica o aprendizado das crianças aos 15 anos. O Brasil foi vergonha, mais uma vez, figurando entre as piores posições em leitura, matemática e ciências. Hoje, eu esperava que os jornais dessem na capa. Mas, nos jornais, praticamente do Brasil inteiro, a notícia é sobre a maconha. Não é que o uso da maconha ela não seja importante. É importante. Um debate que nós podemos ter sobre a liberdade para que as pessoas possam usar da forma que quiser. No entanto, me chama a atenção o fato de que o assunto que eu reputo mais importante, não existiria outro, porque eu estou dando ciência ao que foi colocado. Mas o que não foi é que me chama mais atenção. Ou seja, os jornais também, eu não vou culpar os jornais. Afinal de contas, também porque os jornais refletem o seu leitor. Dificilmente a gente vai esperar que o jornal funcione como um elemento de indução de um comportamento da população. No entanto, é de se estranhar a completa omissão. Eu procurei em vários jornais importantes de circulação e sequer houve uma matéria sobre o assunto, nem dentro nem fora. É como se o assunto não tivesse nenhuma relevância. Recentemente, um apresentador de televisão faleceu. Os jornais deram uma ampla cobertura de capa dentro, ou um clube de futebol brasileiro ganhou a Libertadores, algo absolutamente corriqueiro. Afinal de contas, a Libertadores só é disputada por times da América do Sul. Então, se não for um time argentino, vai ser uruguaio ou brasileiro. Mas toda a cobertura televisiva, imprensa escrita, o rádio. O Brasil passa vergonha em leitura. As nossas crianças, 75% das nossas crianças não têm o conhecimento mínimo em matemática para uma conta simples. Isso não é notícia. Não há nenhum questionamento sobre a responsabilidade. Ninguém foi responsável pelo resultado. Ninguém vai ser cobrado. Não, se ninguém vai ser sequer constrangido a ser perguntado. Nenhum ministro da pasta da educação recente, seja Fernando Haddad, Aloysio Mercadante, Renato Janine Ribeiro,
Paulo Paim, Mendonça Filho, o Rossetti, ninguém vai ser questionado o porquê o Brasil teve aquela nota. Nenhum prefeito responsável pela sua rede vai ser questionado pela nota. Nenhum governador. Simplesmente é um tema que não dá manchete, não dá notícia, não dá nenhum tipo de repercussão. Bem, é uma reflexão que eu trago aqui, vereadora Gorete, porque o óbvio, ele precisa ser visto. Enquanto a gente criar, a nossa escola for uma produtora de analfabetos funcionais, esse país não tem viabilidade. Eu falei das vagas abertas no Porto do Recife, no Porto Digital do Recife, 1.000 vagas abertas. E não tem jovens para o preenchimento das vagas. Por quê? Porque a nossa escola é imprestável. A nossa escola não forma a mão de obra adequada, mesmo sendo uma escola cara. O que chama atenção também nesse relatório, vereador Heriberto Rafael, é que um dos itens de fracasso para a rede brasileira, não estou aqui falando de uma rede específica, é do pouco tempo em sala de aula que um estudante brasileiro fica. Inclusive porque, para se começar uma aula, demora-se muito. As crianças vão chegando aos poucos, não se cumprem os horários, não há a prática de que, se não chegar no horário certo, não entra, ou vai ter algum tipo de sanção. Antes do acabar da aula, as crianças são liberadas. Quando os professores estão em aula atividade, não tem aula. Se um professor adoecer, as crianças são devolvidas, não ficam em sala. Em sala, elas não têm o devido acolhimento. E, pasmem, não há verificação do aprendizado das crianças. O pai não sabe se a criança ela tirou uma nota alta ou baixa, porque não existe verificação de aprendizado, não existe boletim. Como é que o pai vai saber se a criança sabe? Não, ninguém sabe. Se perguntar, essa criança sabe? Não, ninguém sabe. Como é que podemos esperar algo diferente? Nós estamos há 7 anos entrando todos os dias em salas de aulas. E todos os dias as notícias são desanimadoras. Desanimadoras. Eu chego a pensar se não seria a hora de nós não até judicializarmos as questões, para o envolvimento mais amplo da sociedade. Nesse país, e aqui eu não prego nenhum tipo de sociedade de iguais, não acredito nisso, acredito que a sociedade deve ser uma sociedade baseada na liberdade, nas diferenças, no mérito, no esforço individual de cada um, mas é preciso que existam condições e de igualdade na largada, pelo menos. Não é justo nós sabermos de onde virão os médicos, de onde virão os engenheiros. E nós sabemos que dificilmente virão da escola pública, e no nosso município, que virão da escola municipal da cidade do Recife.
Os índices que estão na Prova Brasil indicam que apenas a probabilidade de uma criança passar 9 anos na escola do Recife, a probabilidade, e vir a ter a alfabetização adequada no 9º ano do ensino fundamental é de 25%. 75% dos nossos adolescentes no 9º ano são analfabetos funcionais. São números do Ministério da Educação. Não estou inventando aqui. Eu estou trabalhando com os indicadores oficiais da Prova Brasil. Mas ninguém é responsável. Os professores não são responsáveis. Os gestores não são responsáveis. O secretário não é responsável, nem o prefeito. Ninguém é responsável. Agora a conta vai vir. Porque quem não consegue aprender na escola, não consegue trabalhar. Essa será a realidade cruel do futuro. Nós estamos sonegando o direito de uma criança na escola pública do Recife, que custa R$ 950 por mês. Nós estamos tirando dela o direito de que, quando chegar na idade adulta, ela seja um arquiteta, um físico, um químico, um biólogo, um professor, um advogado, porque ela não tem as habilidades de abstração que são necessárias para o enfrentamento dos desafios do futuro. E é triste, cansa saber que não há nenhum tipo de preocupação com isso. O óbvio, ele é simplesmente ignorado. Nós continuaremos com a nossa fiscalização diária. Continuaremos alimentando o nosso raio-x das escolas. Continuaremos fotografando as escolas, tirando a temperatura de cada sala de aula, verificando as condições de trabalho dos professores, tudo que é necessário para a manutenção de uma base de dados, para o cruzamento com os dados oficiais, inclusive com a possibilidade da gente saber muito bem de quem é a responsabilidade. Quem foi que colocou uma escola onde não deveria? Quem foi que manteve a escola onde ela não deveria? Quem foi que não fez a escola que já foi prometida de ser feita? Mas é realmente desestimulante saber que a informação mais importante e que no mundo civilizado hoje é a discussão, onde a nota foi alta, ao parabéns, e a política no sentido de vamos manter a dianteira, onde não se foi bem, o que deverá ser feito para melhorar. Esse debate, por exemplo, os suecos tiveram há 3 anos, quando o rendimento dos estudantes suecos caiu. E veja, eu estou falando o rendimento dos suecos, que tem uma alta performance. A Suécia, com apenas a população de Pernambuco, o tamanho da população de Pernambuco, produz 25% de todas as riquezas que o Brasil produz em alta tecnologia. Quem já entrou num carro Volvo sabe o alto padrão de qualidade da marca. Por quê? Ciência, tecnologia, intelecto. E o que aconteceu? O debate nacional há 3 anos foi o porquê da piora. Neste resultado, a trajetória já foi de subida. Aqui na América Latina, o caso exitoso do Chile demonstra que nós estamos, inclusive, ficando para trás entre os próprios latino-americanos. O caso exitoso do Peru,
e, lamentavelmente, a gente patina, a gente fica para trás. E isso não gera notícia. A futilidade domina os noticiários. A mediocridade domina. Os temas que são discutidos, que são propagados, são temas que revelam também que a armadilha ela é completa na medida em que a criança é vítima do sistema, que hoje elas substituíram seus pais, que também foram vítimas do mesmo sistema educacional que não presta. A maior parte da população não tem a preocupação, porque também não entendem o valor, porque até mesmo não foram transformadas pela educação. E assim, a maior parte da população que é atingida, ela não reage. Porque hoje deveria ser um dia de questionamento de todos aqueles que tiveram sobre a sua responsabilidade uma rede de ensino pública e deixaram que o Brasil, mais uma vez, passasse vergonha internacional. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Não tendo mais inscrito, convoco todos os vereadores para a reunião solene em homenagem ao Dia da Bíblia, que ocorrerá logo mais às 18 horas neste plenário. Proposta do vereador Fede Ferreira. Encerrada a reunião, senhores vereadores.